Boa tarde, é com grande satisfação que estamos aqui em mais uma edição do Seminário de Cobrança Digital do Grupo Padrão, mais uma iniciativa da nossa plataforma Consumidor Moderno, que tem por objetivo, claro, trazer para toda a nossa audiência conteúdos de alta qualidade que possam ajudar a suportar boas decisões de negócio, principalmente diante de um contexto tão inusitado quanto o que estamos vivendo nesse momento. E não é segredo para ninguém, sim, estamos hoje já há cerca de 120 dias da chegada de uma pandemia do novo coronavírus, e estamos todos, profissionais, consumidores, pessoas, tentando nos adaptar a uma situação completamente nova. E é claro que isso traz também desdobramentos quando falamos sobre um assunto como o de cobrança, na medida em que a pandemia trouxe também outros efeitos colaterais, sim, dentro deste contexto econômico, com, infelizmente, redução de renda e outras consequências que não gostaríamos de estar vivenciando, mas, enfim, temos de encará-la de frente. É com grande satisfação que eu tenho aqui um grande conjunto de colegas que vão nos ajudar a conduzir o primeiro debate desta nossa tarde, que refere-se à cobrança e inadimplência em tempos de pandemia, ou seja, quais os aprendizados que podemos trazer já desses 4 meses de convivência com este fenômeno e que tipo de desdobramentos isso trouxe de maneira geral para as empresas em todos os processos relativos a crédito, cobrança, recuperação e assim por diante. Vou apresentar aqui os colegas que fazem parte do nosso painel. Vou chamar cada um dê as suas boas-vindas. Temos aqui, inicialmente, Solange Faria de Oliveira, diretora de cobrança do Grupo Recovery. Solange, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui participando com vocês desse debate nesta tarde. Temos também Marcelo Scarpa, diretor de crédito e cobrança da Digio. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É um prazer aqui participar desse debate com todos vocês. Junto conosco também está Fábio Toledo, Head de CXM da Mutante. Boa tarde, Fábio. Fala, pessoal. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Feliz em estar aqui com vocês. E vamos bater papo sobre esse momento complicado que a gente passa e ver como a gente pode ajudar todo mundo a ter uma situação financeira melhor. Realmente, esse é o nosso objetivo. Conosco também Marcelo Augusto Souza, Head de Cobrança do Banco BV. Seja bem-vindo, Marcelo. Boa tarde a todos. Realmente é um prazer poder estar participando desse painel para debater aí, talvez, o assunto mais importante do mundo hoje, que é como é que a gente sai do outro lado dessa pandemia aí da melhor forma possível, né? Muito obrigado e vamos bater um papo. Acho que a nossa audiência já percebeu a ideia, né, que se faz presente aqui é como que podemos reagir diante das mais diversas manifestações, tendo em vista o contexto da pandemia. A crise de saúde que vivemos é sem precedentes, pelo menos para todas as gerações que hoje convivem, geração X, Y, boomers, etc. Ao mesmo tempo, ela trouxe consequências, infelizmente, danosas para todo o sistema econômico, para o mercado. A gente fala, claro, de um lado, um aumento do desemprego, e ele foi bastante significativo, os dados oficiais ainda são controversos, mas é nítido que houve, sim, um aumento de desemprego em alguns segmentos muito afetados, né, turismo, restaurantes, comércio, foram segmentos duramente afetados pelo contexto de pandemia, e, ao mesmo tempo, a gente teve também os programas de redução salarial que permitiram, na verdade, manter um certo nível de emprego, para evitar que o desemprego fosse ainda maior, mas isso trouxe junto também, evidentemente, a perda de renda de diversas pessoas. Além de tudo, quer dizer, muitos profissionais que desempenhavam as atividades autônomas, aquilo que era chamado de economia informal, também tiveram perda de renda ou incapacidade de continuar desempenhando de maneira normal suas atividades. O que, claro, tudo isso criou um conjunto de fatores que contribui significativamente para um eventual aumento de inadimplência. E aí a gente precisa entender
de que forma nossas empresas, nosso sistema financeiro, podem hoje oferecer soluções para mitigar um pouco esse sofrimento, para mitigar um pouco esse risco que é derivado deste momento tão incerto, né, e desta insegurança generalizada que vivemos. Vamos começar, então, o nosso debate justamente tentando entender de que forma as instituições aqui representadas encaram esse momento e se elas realmente enxergaram, por um lado, um aumento de inadimplência e, por outro, se elas estão construindo alternativas para fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais confiantes para manter seus compromissos em ordem. Queria começar com você, Solange. Realmente, acho que esse momento se apresentou para todo o nosso setor, né, como um momento bastante desafiador. Nós precisamos, de alguma maneira, rapidamente nos posicionar numa perspectiva de entender o momento do cliente, né? Então, a Recovery é uma empresa que trabalha principalmente com créditos atrasos mais longos, né? Um cliente já vem numa situação de endividamento e passando por um momento de insegurança, né? Um momento onde muitas vezes as pessoas estavam priorizando situações mais essenciais do seu dia a dia, né? Então, acho que o desafio do primeiro momento foi entender o contexto do cliente e nos posicionar ao lado do cliente, né? Então, acho que a gente tem uma carteira de clientes que já mantém um acordo e vinham pagando um acordo. Então, acho que foi muito importante ouvir esse cliente naquele momento, a dificuldade que ele teria. Passamos desde reduzir o valor de uma parcela para que coubesse dentro do orçamento dele, até levar situações de um fôlego, dar um fôlego de 1, 2, 3 meses, até que esse cliente pudesse se recompor e voltar ao pagamento da sua negociação, mantendo aquele acordo, né? Então, acho que esse contexto de se colocar ao lado do cliente, ouvindo as necessidades dele e adaptando as condições de negociação à capacidade de pagamento, foi essencial para que a gente pudesse manter tanto um volume de negócios, quanto manter o cliente numa condição de mais conforto para dar continuidade com o pagamento que ele já havia feito, da negociação que ele já havia feito, né? Então, acho que eu destacaria isso como um ponto super importante, e estar sensível, né? Levar ao cliente o que há de diferencial, o que é possível fazer de flexibilidade, eventualmente até reduzir um pouco a intensidade dos acionamentos para que ele pudesse ficar mais confortável naquele momento, né? Então, eu diria que, no geral, passou por ouvir muito, ouvir e adaptar, para que a gente pudesse, através de uma flexibilidade, nos acomodar a esse momento do cliente, permitindo que ele conseguisse passar por esse contexto, né? E assim, nesses 120 dias, a gente já teve tivemos um vale, e hoje a gente está numa retomada, né? Então, acho que foi importantíssimo esse posicionamento ao lado do cliente para estar nos adequando para esse momento. Muito bom, Solange. Marcelo Scarpa, você concorda com essa visão? Como que vocês na Digio enxergaram esse processo e de que forma vocês reagiram a esses sinais que os clientes estavam emitindo diante do contexto? Concordo bastante com a Solange. Acho que a gente tem uma palavra importante na fala dela que eu peguei aqui, que é ouvir o cliente, né? Acho que a gente, no Banco Digio, a gente passou a ouvir o cliente de uma forma individualizada, né? Então, as estratégias de cobrança, elas sempre são definidas, né, por clusters, por grupos, mas a pandemia, ela trouxe uma necessidade de ouvir o cliente de uma forma muito individual. Então, foi isso que a gente fez. A gente deu algumas alçadas para o nosso time, tanto o time de cobrança quanto o time de atendimento, para que eles, na ponta, né, da linha, ouvindo o cliente, pudessem fazer ou um alongamento de prazo, ou uma carência de prazo, ou um aumento de desconto, enfim. Então, as estratégias de cobrança passaram a ser muito individualizadas. Então, esse eu acho que foi um ponto importante que a pandemia trouxe aqui nas nossas estratégias do banco. Outro ponto importante foi a aceleração da estratégia digital de cobrança. Então, isso acho que é uma
é uma realidade que veio para ficar em todas as instituições. No Digio, a gente vinha num processo de digitalização da nossa cobrança em canais digitais, né, tirando um pouco a dependência das assessorias tradicionais, né, de ligação, que até é um pouco ofensiva nesse momento para os clientes. Então, isso a pandemia trouxe essa aceleração da nossa estratégia digital. Então, isso foi um ponto também, foi um pouco de obrigação, né? Várias assessorias tiveram que reduzir os seus quadros ou colocar em home office, enfim. Então, tivemos que, de uma forma ou de outra, acelerar essa digitalização. E acho que nesse momento, mais do que nunca, a cobrança ela não pode ser uma etapa fim do processo, né? Ela tem que estar dentro do ciclo de vida do cliente, dentro da empresa. Então, né, as pessoas que perderam capacidade de pagamento hoje, ou que perderam emprego, diminuíram sua renda, ela, né, na retomada, ela vai voltar a ser um cliente. Então, acho que a cobrança, ela sempre foi um fim do caminho, né? Você faz um acordo, você bloqueia o cartão, você encerra a conta, mas eu acho que agora, né, em tempos de pandemia, a gente realmente teve que abrir a cabeça e ver que esse cliente que está passando por uma dificuldade, ele faz parte do processo, ele faz parte do ciclo de vida dentro da instituição. Então, a gente está reforçando isso e entendendo o momento como uma coisa passageira. Enfim, então foi um pouco dessas formas que o Digio atuou com relação à cobrança durante a pandemia. Fábio, e do ponto de vista da Mutante, quer dizer, que ajuda justamente as empresas a organizarem suas estratégias, tendo em vista processos de recuperação ou até mesmo de antecipação de problemas eventuais que clientes possam ter. De que forma vocês hoje estão enxergando esse contexto, né? Tanto do ponto de vista da oferta de soluções, como do redesenho de uma jornada do cliente, assim por diante? Jacques, poxa, acho que a gente tem um gancho legal para pegar com o que o Marcelo acabou de comentar. A Mutante, vocês sabem, é uma empresa muito focada em CX, em Customer Experience, e aí, sendo até mais duro do que o Marcelo comentou, eu acho que a cobrança, além de ser o caminho final do ciclo de vida do cliente, era sempre o patinho feio, vamos dizer assim, nesse ciclo de vida. Poxa, aqui a gente na Mutante está se posicionando de uma forma de trazer esse inadimplente para dentro da jornada do cliente. Então, a gente acredita muito que o inadimplente tem que fazer parte dessa jornada de CX. A gente realmente tem que tratá-lo da forma que ele merece. A gente tem que incentivar e encorajar o inadimplente a fazer uma negociação. E óbvio que as ferramentas digitais ajudam muito nisso. Eu acho que muito do mercado já se digitalizou. Se a gente lembrar de outros eventos aí no ano passado, a gente falou muito sobre cobrança digital. Mas eu acho que o momento traz para a gente alguma reflexão. De uma reflexão, para mim, a principal poxa, como que a gente pode continuar sendo eficiente, manter boas taxas de recuperação, de renegociação, mas, ao mesmo tempo, não parecer um predador insensível. Que eu acho que muito do que o mercado de cobrança acabou se tornando, com ferramentas digitais de robôs, com agentes virtuais, foi tornando-se, às vezes, até duro demais, até mais dura ainda essa cobrança do que no passado, do que a gente conhecia da cobrança tradicional. Então, acho que o momento é um momento realmente de muita reflexão e de que eu acho que quem se posicionar diferente e se posicionar de uma forma, vocês trouxeram uma palavra aqui no briefing de vocês para a gente do evento, que para mim ela é fundamental, que é a palavra colaboração. Então, eu acho que esse é um momento que a gente viu aí através de simples lives de cantores, um momento de colaboração, e eu acho que na cobrança não vai ter que ser diferente. A gente vai ter que sair de um cenário de realmente a cobrança tradicional para um cenário que a gente já viu outras pessoas falarem, e eu acredito muito de negociação colaborativa. Eu acho que e colaboração, como vocês mesmos trouxeram do Grupo Padrão aqui, passa a ser uma palavra-chave aí para essa mudança, cara. Então, acredito muito nisso, em incluir o cliente, então, cliente do nosso cliente aqui da Mutante, da jornada do cliente, e praticar realmente Customer Experience também numa negociação
isso de forma colaborativa. São aspectos que a gente vai ainda comentando ao longo da nossa conversa. Sim, aqui. sem dúvida, sem dúvida. Marcelo Augusto, como você, no Banco BV, né, uma instituição que também está passando por um processo acelerado de transformação positiva, como que vocês estão enxergando hoje este contexto, né? Só para a gente já poder aí fechar essa primeira rodada de questões e depois ir distribuindo outros questionamentos que possam aprofundar um pouco essa noção de aprendizados. Marcelo, por favor. Bom, inicialmente falando um pouco dos impactos, né, na inadimplência. Então, acho que um pouco como a Solange falou, né, a gente teve um choque inicial muito grande de inadimplência ali no final de março e no mês de abril, onde se criou realmente um vale de recuperação de crédito. Na verdade, abril parece que foi o mês que o Brasil parou, né? Exato. Um negócio assim incrível. Todos os dados mostram que abril foi um vale imenso, né? E aí, de repente, em maio, a coisa começou a andar novamente. Acho que muito receio das pessoas, né, de para onde isso ia, onde ia parar. Então, de fato, as pessoas, ainda quem tinha condições de manter, de honrar seus pagamentos, suas dívidas, estava com receio de quais seriam as consequências. E aí acho que a partir de maio começou de fato uma retomada. Eu diria que hoje os níveis de recuperação de crédito estão bastante controlados, mas acho que a gente ainda não sentiu de fato os efeitos econômicos na inadimplência. Acho que isso ainda está por vir, né? E aí, falando um pouco do cliente, né, que é muito mais assim o foco aqui da nossa conversa, eu acho que, sem dúvida nenhuma, o banco já vinha, como você mesmo falou, num processo de transformação digital e também transformação da nossa forma de se relacionar com o cliente, trazendo de fato o cliente para o centro dos negócios. Eu até brincava com o Fábio aqui na prévia, antes da gente falar, que a gente tem na cobrança um desafio gigante de colocar um pouco mais desse conceito de CX, ou seja, de trabalhar a cobrança com mais empatia, com mais humanização no processo de negociação, né? Porque, de fato, o histórico da cobrança é o patinho feio, né? Como o Fábio falou aqui, era aquele cara, se você fosse desenhar o cara de cobrança, é aquele cara sisudo, aquele cara bravo e tal. Exatamente. E acho que isso não cabe mais no mundo, né? Acho que hoje em dia, acho que duas palavras que eu acrescentaria aqui, além das que já foram faladas, é empatia e humanização no trato. Então, assim, tem muito de você entender sua carteira, conhecer seu cliente, flexibilizar canais. A gente teve os canais de atendimento por voz, aí, centrais de atendimento totalmente sobrecarregados, então, ter canais digitais, segmentar sua carteira para entender o que o cliente precisa, se ele precisa de prazo, se ele precisa de uma redução de parcela porque a renda foi impactada, enfim, acho que esses são os grandes drivers de a gente trabalhar agora e nos próximos meses aí para poder passar por esse momento tão difícil e sem precedentes, né? Acho que é um pouco disso aí para um bate-papo inicial, seria isso. Interessante, a gente aqui acabou verificando algumas ideias bastante poderosas, né? Colaboração, empatia, solidariedade, humanização, são todas características hoje que colocam, na verdade, a capacidade das empresas de entender o momento do cliente, né? O momento que o cliente se sente particularmente sensível, particularmente inseguro, né? E podemos afirmar com um razoável grau de precisão que a maior parte dos clientes não quer ficar inadimplente, né? As pessoas não ficam inadimplentes porque querem, via de regra. Elas ficam por força eventual de circunstâncias. Então, mas eu gostaria de entender agora como é que fica, então, a tecnologia incorporada nos processos que façam com que essas empresas aqui representadas possam entender esse momento do cliente. Que tipo de ferramenta vocês entenderam que foi importante para compreender esse momento do cliente e oferecer a ele alternativas que pudessem fazer com que ele se sentisse amparado e disposto, eventualmente, a cumprir com uma renegociação ou cumprir com o seu contrato. Vamos inverter um pouquinho, eu queria começar agora com o Marcelo Scarpa. Muito se fala em modelagem de crédito, muito se fala em machine learning para a parte de concessão, e acho que pouco ainda, acho que é um processo evolutivo ainda para a recuperação de crédito e cobrança. Né? Concordo, então,
Isso é um ponto que a gente tenta mudar. A gente criou uma área de modelagem dentro da diretoria de crédito e cobrança, que ela atende as duas áreas. Então, uma coisa que a gente vem desenvolvendo com certo sucesso, mas que ainda tem vários steps pela frente, é a questão de um collection score, né, de um score voltado para recuperação de crédito. Então, você identificar modelos de propensão de pagamento diferenciado para cada tipo de cliente, né, para faixas de clientes distintas, com estratégias de cobrança diferentes para cada cluster, eu acho que traz primeiro uma economia de custo, né, porque você não atua 100% da mesma forma para todos os grupos, traz uma melhoria também de percepção do cliente. Tem aqueles clientes que, né, ele atrasa, mas ele é um cara que ele paga recorrentemente, né, tem alguma questão de fluxo de caixa dele que é desajustado, mas ele sempre paga. Esse cara não precisa de um acionamento, não precisa de uma ligação, não precisa mesmo seja de um acionamento digital. Então, acho que quando você falou de tecnologia aplicada, veio muito na minha cabeça essa questão da modelagem de crédito e utilização de técnicas estatísticas aí, de machine learning, enfim, de outras técnicas aplicadas também à recuperação de crédito. Então, acho que esse é um ponto importante, que aí depois até gostaria de ouvir os colegas aqui, se eles estão aplicando, se faz sentido isso para o portfólio de cada um. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, Jacques, que acho que já foi comentado aqui, primeiro, enfim, acho que a utilização de canais digitais já é uma realidade. Isso aqui acho que já é pacífico aqui entre a gente, que veio para ficar e não vai voltar. Então, acho que eu gostaria de abordar nessa primeira fala aqui essa questão de modelagem, de técnicas estatísticas aplicadas à cobrança, e ouvir também dos colegas aqui os insights deles. Vamos ouvir aqui o seu xará, então. Marcelo, como que vocês, então, enxergam justamente o uso da tecnologia para compreender o momento do cliente e propor formas de cumprimento de contrato ou de retomada de pagamentos, assim por diante? Eu vou na mesma linha do meu xará. Eu acho que não tem como você trabalhar a cobrança se não for através de uso de estatística, de modelagem. Eu acho que, assim, o conceito de data-driven é fundamental, né? No BV a gente já tinha, pré-Covid, a gente já tinha um modelo de collection score que a gente já aplicava, e o que a gente acabou vendo é que esse modelo, durante a crise, se mostrou insuficiente, e a gente precisou complementar ele com outras coisas, porque o collection score ele discrimina exatamente a alta da baixa propensão de pagamento, né? Mas você tinha um cliente com alta propensão de pagamento que se viu ali, por exemplo, um comerciante, um dono de uma grande rede de restaurantes, enfim, que esse cara, embora seja altíssimo potencial de pagamento, ele naquele momento não conseguiria pagar. E aí a gente começou a incrementar esse nosso modelo com outras ferramentas. Então, por exemplo, qual é o ramo de atividade do cara, qual é a localização dele, porque a gente tem a pandemia ocorrendo em momentos distintos ao longo do território nacional. A gente também tem uma ferramenta de Speech Analytics que a gente consegue ouvir o que o cliente está nos dizendo, tanto na operação de cobrança, quanto na operação de call center interna, aqui onde o cliente nos aciona. Então, ouvir esse cara e saber o que ele está precisando foi fundamental para a gente aplicar aí melhor os modelos, né? Também falando de tecnologia, canais digitais é fundamental, você precisa deixar diversos canais ali para que o cliente possa se autosservir no momento e da forma como ele entender melhor. Acho que é um pouco disso, você conseguir customizar as ofertas conforme a necessidade do cliente, e essa necessidade sendo aferida a partir de modelos, de informações, de dados, e na maior amplitude possível de canais. Solange, você concorda? Vocês também agiram dentro dessa modelagem estatística? Concordo muito com o que os Marcelos comentaram, né? A Recovery, nós temos aqui no nosso portfólio cerca de 30 milhões de clientes, né, na carteira para ser cobrado. Então, a modelagem estatística é algo que faz parte da nossa realidade continuamente. Então, porque com esse tamanho de carteira, eu preciso
escolher que cliente eu vou falar, qual é o mais propenso, então com que tipo de oferta, com que tipo de plano de pagamento eu vou estar abordando esse público. Então, os collections e as modelagens, inclusive as regionais, são parte da nossa estratégia mesmo antes do Covid. Mas com o Covid, pegando até o ponto que o Marcelo BV comentou, nós precisamos trabalhar com um pouco mais de dados. Então, aí setor econômico, pra você ter uma ideia, até, por exemplo, categoria de emprego do cliente. Então, por exemplo, médicos, enfermeiros, pessoal do setor de saúde, como é que eu posso trabalhar com esse cliente de uma maneira alternativa, eventualmente até muito menos intensa. Para o restante da carteira, região geográfica, a gente precisou aprimorar muito mais o uso desse dado nesse momento, em função da pandemia estar assim, atingindo o país de forma distinta, né? E também nós começamos a trabalhar muito forte com o canal mais propenso do cliente. Então, assim, considerando que eu tenho aquele cliente que prefere falar no canal tradicional, aquele cliente que prefere falar pelo WhatsApp, aquele cliente que prefere falar através de um aplicativo no celular. Então, o uso da modelagem também para direcionar o melhor canal para o cliente fez diferença para a gente nesse início do ano, nesse começo de ano. Nós somos uma empresa que operamos muito com o digital, né? Nós finalizamos 2019 com 35% de share de caixa vindo de canais digitais. Tínhamos plano para 2020 de chegar a 45%, e para você ter uma ideia, nós já atingimos esse número agora, em maio. E principalmente por conta de colocar, de permitir ou estimular o cliente que use o canal digital no momento de maior comodidade para ele. Então, assim, a negociação via aplicativo, negociação via WhatsApp, foram processos que cresceram através do uso da modelagem, através de colocar esse canal, que era o canal preferencial do cliente no momento certo. Então, acho que tanto para escolher o que cliente falar, com que oferta falar, quanto para direcionar o canal. Eu pego até esse gancho para falar um pouquinho de O2O aqui, né? Que é a integração físico-digital, porque muitas vezes, nesse momento, uma abordagem telefônica não era conveniente naquele momento, o cliente não queria falar, mas ele prefere continuar uma conversa num canal digital. Então, usar a modelagem também em cima da jornada do cliente para integrar o físico e o digital fez diferença nesse início de ano. Foram estimulados e cresceram significativamente. Ô, Fábio, você pode perceber aqui que houve muito do uso da modelagem para compreender o momento do cliente e aplicar isso em tecnologia, né? Vocês na Mutante sentiram demanda por que tipo de tecnologia justamente para poder suportar essas decisões no que se refere a processos de cobrança? Eu acho que é uma junção do que meus colegas falaram aí. Então, eu vamos dividir em dois pilares, assim. Um pilar principal de realmente como usar toda a informação que a gente adquire na Mutante. A gente recebe milhões de chamadas por mês dos nossos clientes. A gente, óbvio, armazena isso respeitando todas as leis LGPD e etc. Mas como usar isso de forma inteligente e dividindo em dois caminhos. Um que a Solange acabou de citar. Qual o melhor canal que cada consumidor quer conversar com você? E qual o melhor horário? Então, a gente tem informação realmente de se o consumidor liga e fala com uma URA, ou se ele prefere um papo via WhatsApp, ou se ele prefere acessar o app de um de nossos clientes. A gente tem essas marcações, a gente é óbvio que usa isso da maneira mais inteligente para ouvir, então, para decidir, então, qual o melhor momento e qual o melhor canal. Então, eu acho que muito do momento, antes até a pandemia, já trazia essa necessidade de você se preocupar não só em cobrar de qualquer forma, mas negociar e, além de fazer uma negociação, fazer num horário oportuno, de forma que você ajude até a reputação das empresas, né? O processo de cobrança sempre foi um processo que impactou muito na reputação e na imagem das empresas. Então, eu acho que as empresas têm que se aproveitar desse momento até para, com o uso de informações e de inteligências, usar esse processo para melhorar a sua reputação. E aí, indo para a parte que os Marcelos
comentaram no início, que está a parte mais estatística, a parte mais escoragem. Óbvio, concordo com o pessoal da Didio, que comentou que os processos de crédito são muito mais robustos. Então, poxa, a gente fala de modelagem creditícia no Brasil há muito tempo. Em cobrança, eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos, e eu conheço várias empresas aí que possuem modelos de behavior score para entender o comportamento de pagamento do cliente, e, baseado nesse modelo, acabam criando modelos de collection score para decidir, então, o melhor momento e como cobrar esse cliente. Mas eu acho que o momento que a gente está é um momento, eu acho que a inteligência artificial vem para trazer um diferencial. Então, eu acho que aqui na Mutante a gente está se posicionando, a gente construiu um data lake de cobrança, a gente trouxe um profissional do mercado para ser um data product manager, e ele vai construir o produto de dados de cobrança para os nossos clientes, e a gente vai usar de inteligência artificial para aí sim, usando todos os dados que a gente tem dos clientes, usando de inteligência artificial com aprendizado dele na nossa base de comportamento, a gente possa usar de conceitos na prática como NBO, NBA, de qual a melhor oferta, próxima oferta, qual a melhor ação que você tem que tomar na cobrança no próximo momento. Então, a gente conhece muito em cobrança as famosas réguas de cobrança. Então, a gente, aqui na Mutante, está trazendo o conceito de jornada de cobrança. Então, poxa, vamos acabar com as famosas reguinhas de cobrança, de mando um SMS, mando um e-mail, mando um contato, ligo tal hora, para realmente você desenhar a jornada desse cliente, sabendo qual é a melhor oferta que você tem que ofertar naquele momento, com a melhor ação a fazer, mas dado isso, sempre com muita informação, muito dado, e hoje eu acho que além de estatística, a gente tem realmente cientista de dados aí que usam dessas inteligências artificiais de parceiros nossos ou da própria Mutante, a gente tem uma interna, desenvolvida internamente, para tomar essas melhores decisões dentro da jornada do cliente. Em abril, né, a gente comentou brevemente aqui, foi como se o motor da economia tivesse sido praticamente desligado. Então, uma série, milhares de pequenos empreendedores, de repente, se viram privados de suas receitas, né? Alguns deles tinham investido em seus negócios, tinham assumido dívidas, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, né? E aí, de repente, em maio, esse motor começou a ser religado, algumas atividades começaram a andar de forma um pouco mais lenta, mas, de maneira geral, o que a gente observa é o seguinte, que nós ainda estamos longe de uma atividade econômica, digamos, forte, né, capaz de fazer com que os negócios gerem boas receitas que, por sua vez, possam ser transferidas para o todo da economia. Nesse sentido, eu queria entender dos colegas, quer dizer, em que momento estamos hoje nesse processo de inadimplência? É uma tendência de alta, uma tendência de estabilização, uma tendência de redução? Queria começar com você, Marcelo Augusto. Legal, vamos lá. Eu acho que o momento atual é, sem dúvida nenhuma, ainda aquém do que era no pré-crise, né? A gente ainda não está com os indicadores de inadimplência e de recuperação normais, mas eu acho que eles estão bem controlados. E como eu disse na minha fala inicial, a gente imagina que isso é temporal e que os efeitos na inadimplência ainda virão agora ao longo do segundo semestre. Eu acho que os níveis de desemprego vão aumentar, a dificuldade de geração de renda ainda vai vir, porque eu acho que nos primeiros meses muitos microempresários fizeram o que podiam para sustentar, acho que na expectativa de que a economia retomasse logo. E com o prolongamento da crise, eu acho que a fonte vai secando. Então, que a gente, em cobrança, a gente tem que trabalhar sempre com o cenário mais pessimista possível, né? Então, a gente tem diversas correntes aí. Em cobrança, ser pessimista é ser realista, né? É isso aí. Exatamente. Mas o que a gente está se preparando é para isso, para a gente ainda ter um momento de piora na inadimplência, onde a gente vai precisar lançar mão de novas estratégias, de novas políticas, pegando o gancho aí do que o Fábio falou, né, de novos desenhos de jornada, porque a gente tem diversos tipos de clientes em cobrança. Então, como é que a gente atua com cada um deles? Aquele que é um atraso recorrente, que de repente você precisa encaixar no fluxo financeiro dele,
aquele que é um cara que você sabe que ele vai te pagar, e agora não é o momento de ficar muito incomodando ele, mas de se colocar como um consultor ali, de estou aqui para te ajudar, qual é o melhor momento, o melhor canal, a melhor oferta para você. Aquele que, putz, não adianta, ele precisa de um alongamento de prazo, ele precisa de uma redução de PMT para que possa caber na nova realidade de receita, enfim. A gente está se preparando para um segundo semestre mais desafiador do que o hoje. Solange, qual a sua opinião a respeito disso? Em que momento você enxerga hoje esse panorama da inadimplência? Eu concordo com a posição do Marcelo. Eu estou enxergando o setor com uma inadimplência nesse momento até mais baixa do que a princípio a gente esperava, tá? Porque tanto o mercado financeiro quanto a rede varejista, muito para se colocar ao lado do cliente, fez muitas renegociações com carências, né? Jogou pagamentos lá para frente, deu o que a gente chama de fôlego, né? 1, 2, 3 meses. Então, e o cliente vem buscando pagar como pode. Então, eu acho que dado o prolongamento da crise, dado que tanto o setor comercial como industrial ainda tende a trabalhar, infelizmente, com mais demissões, esse fôlego acaba podendo não ser suficiente. Então, eu tenho uma expectativa que, segundo semestre, infelizmente, tenhamos um volume maior de inadimplência, né? E considerando o portfólio que a Recovery trabalha, que é um atraso um pouco mais longo, 2021, esse atraso chega um ano de atraso, esse atraso mais longo acontecerá em 2021. Então, eu tenho a sensação que, nesse momento, a inadimplência realmente está muito controlada por conta destas flexibilizações que todos os setores acabaram propondo aos clientes, combinado com essa tentativa de segurar o emprego até onde tem sido possível, né? Então, assim, nós estamos nos preparando, de alguma maneira, para receber, para aquisições de carteiras, para estar mais perto dessa jornada, pensar em alternativas e formas diferentes de estar ao lado do cliente para a cobrança, porque esse volume de carteira virá. Interessante essa posição, ou seja, a gente está no momento de controle, talvez até por força de determinadas medidas, tanto do setor privado, de alongamento de prazos, até mesmo alguma ajuda do setor público, como programas de redução salarial, que seguraram emprego por um lado, auxílio emergencial por outro, que acabou também permitindo que algumas pessoas pudessem incorporar alguma renda, né, devedores de valores menores. Como que você está enxergando isso, Scar? Que momento vocês enxergam que a gente está? Concorda com os colegas? Concordo, acho que o momento é bem próximo que os colegas descreveram. Acho que a gente teve um período aí de 4 meses durante a pandemia que foi melhor do que a gente vinha colocando nos nossos forecasts, nos nossos orçamentos, então veio uma inadimplência abaixo até do que a gente esperava, isso foi bom, mas concordo com a Solange, acho que muito por conta de ações de repactuação, ações de carência, ação de flexibilização de prazo, enfim, acho que tem um efeito muito forte no nosso portfólio, que é um portfólio de baixa, média renda do auxílio emergencial, então isso acho que está previsto aí até setembro, se não houve nenhuma mudança, mas quando isso acabar, realmente as pessoas que perderam seus empregos, suas rendas, vão ficar totalmente desamparadas. Então, acho que vai ter um reflexo, um efeito nocivo na inadimplência das instituições significativo. Então, acho que uma frase que eu uso com o meu time aqui bastante é que a gente tem que estar com a mão no pulso, né? Cada dia aqui a gente está com a mão no pulso, vendo como o portfólio está caminhando, né? Se tá piorando, se está melhorando. Então, as ações elas estão muito pontuais, elas estão muito ali, né? Coisas que a gente pensava para o mês que vem, para outra semana, elas estão muito no dia a dia. Mas a expectativa também é um segundo semestre muito mais desafiador, né? Então, a hora que as repactuações, né? As carências acabarem, os auxílios do governo, né, do setor público terminarem, aí sim a gente vai se deparar com um cenário, na minha visão, um pouco mais crítico, que vai acarretar aí um aumento de provisão para as instituições significativo. Então, realmente, o segundo semestre, ele tende a ser muito desafiador no que tange a recuperação de crédito. Então, tudo que foi falado aqui, né, de modelagem, de tecnologia, de canais digitais, então, acho que tudo isso a gente vai colocar à prova e realmente vai ter que intensificar de uma forma bem significativa para os próximos meses.
Essa é a minha visão, Jax. Fábio, você comentou que dentro da Mutante vocês fizeram data lake de cobrança. Então, é bastante possível que vocês consigam ter uma leitura muito diversificada de múltiplos tipos de clientes, perfis de clientes, para poder entender e validar algumas dessas hipóteses. Como que vocês estão enxergando este momento e o momento imediatamente futuro? Bem na linha do que o pessoal comentou. Realmente, a Mutante tem mais de 300 clientes, mas tem 20 clientes, grandes clientes, que a gente tem um relacionamento muito próximo e acompanha realmente o dia a dia do cliente em todas as frentes, desde a venda até o atendimento, até a cobrança. E surpreendentemente, o momento é um momento de controle. Teve o pico, como você falou, abril foi um susto para todo mundo, mas todas as empresas, eu acho que conseguiram se controlar, acertar, mas eu não tenho dúvida nenhuma que tem muito de tudo que a gente falou, de iniciativas do setor privado, o desemprego aumentou um pouquinho, mas não tanto ainda, então muito do setor privado com a ajuda do governo e do setor público tomou decisões de controlar esse desemprego, então a gente ainda não viu um pico grande de desemprego que pode vir aí pela frente, espero que não, oxalá não, mas pode acontecer, essa é a preocupação aqui dos meus amigos e estão se preparando para isso. Mas eu acho que tem um cenário que pode ajudar em tudo isso, que eles não comentaram, mas que faz uma diferença no Brasil, Jax, que o Brasil tem um crédito muito pouco explorado versus todos os outros países do mundo. E esse momento me parece propício para que as empresas comecem realmente a dar mais crédito e, num sentido de colaboração, de ser mais solidário, etc., ajudar realmente o consumidor brasileiro. Então, a gente sabe aí que a gente tem mais de 65 milhões de pessoas inadimplentes declaradas no Brasil, nos birôs de crédito. E, além disso, a gente deve ter outros 60 milhões que não estão declarados, porque não estão acima de 90 dias, mas estão inadimplentes de 7 até os 90 dias aí. Então, como que a gente pode ajudar realmente o brasileiro nesse momento de crise a passar por essa? E aí a Mutante também, usando dessa inteligência, buscando parceiros no mercado e fundos, tem se posicionado muito, querendo e cada vez mais tentando se posicionar como um marketplace de crédito. E a nossa intenção é usar da inteligência, óbvio, respeitar as políticas dos nossos parceiros, tentar, sim, ter descontos, renegociações, parcelamentos e que são comuns no mercado de cobrança e vão ser mantidos, mas no momento aí de dificuldade do brasileiro, se a gente puder, a gente vai até emprestar um dinheiro e financiar a dívida para esse consumidor final, e acreditando que o Brasil vai sim continuar com quedas de juros. A gente vê aí que, apesar de todo esse momento, a Selic continua em queda e quem sabe com isso a gente consiga realmente ajudar o consumidor final brasileiro. Interessante isso. É fato que o mercado brasileiro de concessão de crédito é mais conservador do que o de outras economias desenvolvidas. Sim. Isso, evidentemente, se deve a uma série de fatores, um excesso de tutela do Poder Judiciário em relação aos consumidores, né? Ou seja, há toda sorte de assimetrias que impedem que o sistema de crédito possa ser regulado de forma menos conservadora, um pouco mais agressiva. Né? A gente viu também, quer dizer, a inadimplência atingiu um volume muito alto depois da farra de crédito dos anos de 2008, 9, 10, 11, Foi. Né? E aí isso acabou explodindo no ano de 2013. A famosa bolha. A bolha de crédito, né? A gente teve um subprime do mercado automotivo, enfim, são coisas, são aprendizados que a gente vai tendo para estruturar uma sociedade de consumo que seja avançada. Eu queria, então, em cima disso, saber dos colegas quais foram os aprendizados que esse período trouxe de fato, ou seja, o que realmente funcionou, o que vocês fizeram que funcionou e o que eventualmente não funcionou tão bem. Quer dizer, tinha uma expectativa, vou citar apenas alguns exemplos. Acreditávamos que o consumidor iria utilizar mais o canal digital e não foi bem assim, ou vice-versa.
a gente achava que ele ia ficar mais no telefone, mas ele está preferindo o canal digital, enfim. Gostaria de saber, com todos, começando pela Solange, quais foram os aprendizados realmente obtidos deste momento específico, considerando, evidentemente, todo o contexto, toda a fragilidade emocional do consumidor, assim por diante. Solange? Olha, acho que uma das coisas que foi um grande aprendizado para a gente mesmo no momento de dificuldade, o cliente está disposto a buscar uma alternativa. Então, o fato de ouvir o cliente, se colocar do lado dele e buscar junto com ele uma alternativa, que é um pouco do que a gente chama de cocriação, ou do que a gente chama de trabalhar, desenhar colaborativamente, isto para mim ficou muito marcado como sendo algo que fez muita diferença nesse momento. Então, nós fomos adaptando as soluções de cobrança ao que ouvíamos do cliente. E se isso já era uma coisa que nós víamos como uma tendência, o aprendizado é que isso de fato funcionou, e funcionou bem nesse momento. Então, o cliente prefere falar no canal digital, prefere falar no WhatsApp, pegar um boleto por ali, ou prefere no app ao invés do telefone. Então, prefere um alongamento do prazo ao invés de um desconto maior. O que ele prefere? Então, acho que assim, esse foi um aprendizado. O valor da cocriação foi um aprendizado, o ajuste contínuo dos processos, para que a gente fosse adaptando àquele momento, né? Então, acho que isso também é um aprendizado. E o potencial do canal digital, que era já era uma crença nossa, mas acho que se confirmou. O cliente... Inclusive, o número que você citou agora há pouco foi impressionante, quer dizer, o cliente... 35% de conversão no canal digital é realmente... Nós planejávamos chegar nesse número em dezembro e chegamos nesse número em maio, e muito em função de estar lá na hora que o cliente quer falar. Então, onde ele quer falar, onde ele prefere falar. Então, eu acho que óbvio que com soluções ali que atendessem à necessidade dele, né? Então, eu acho que reforçou a tendência do digital, reforçou a tendência da cocriação e reforçou, acho que é uma coisa que a gente já tem essa leitura, né, a boa vontade do brasileiro, né, ele quer resolver dívida, ele não tem uma dívida de propósito, ele tem uma dívida porque algo o colocou naquela situação, ele de fato não dorme com aquela dívida. Então, se ele quer ouvir o que você tem para falar para ele, só que ele quer quer ser respeitado, ele quer no momento certo, ele quer uma condição que caiba no bolso dele. Óbvio que isso é o estado da arte, mas eu acho que o diferencial foi tentar ir buscando essas alternativas junto com o cliente. Esse foi um aprendizado para a gente, acho que reforçou a importância desse trabalho da jornada, do individualizar a conversa, do buscar flexibilidades para que eu consiga achar uma solução que seja boa para os dois lados. Então, acho que são pontos aqui que foram muito importantes para a gente e marcou, e que a gente leva para o nosso novo normal. Acho que essa relação fica diferente, mais próxima ao cliente. Excelente. Scarpa, e para vocês, quais foram os grandes aprendizados? O que falhou, o que funcionou nesses 120 dias? Acho que o que não deu certo, Jax, é ligar para o cliente. Ligar para o cliente nesse momento não deu certo, claramente. Isso a gente já vinha mudando isso, mas na pandemia, acho que para o nosso portfólio, isso se intensificou de uma forma bem latente, assim, né? Ligar para o cliente num momento como esse pareceu até um pouco ofensivo, né? A gente pegou algumas gravações, fizemos alguns estudos sobre isso, e não foi bem recebido. Então, o Digio, ele é um banco digital, ele já nasceu, né, de uma forma digital, baseado no aplicativo, então a gente já está até num período um pouco mais avançado aí de cobrança digital, algo em torno de 65% a 70% do nosso recebimento já são oriundos de canais digitais. Então, acho que respondendo diretamente sua pergunta, o que não deu certo nesse período foi ligar diretamente para o cliente. Então, acho que isso reforça a tese aí dos canais digitais, né, tudo que a Solange falou, concordo 100%, você estar disponível para o cliente no momento que ele quer interagir, com o canal que ele queira interagir, e aí você disponibilizar, né, o melhor acordo, enfim, a melhor
condição para o cliente efetuar o pagamento, acho que é isso que a gente tem que apostar. Então, realmente, acho que a pandemia, em diversos aspectos, né, seja em clientes que não possuíam canais digitais, né, acho que grande parte aí a Caixa divulga, acho que foram mais de 50 milhões de benefícios pagos aí ao longo dos últimos meses, grande parte desse público não possuía um histórico digital, tiveram que ser inseridos nesse novo mundo. Então acho que isso abre uma possibilidade, né, não só para os bancos digitais, na parte de concessão de crédito, também mais na cobrança, né, de intensificar cada vez mais esses canais, porque esse novo cliente digital, essa base, ela aumentou de uma forma muito rápida aí ao longo dos últimos meses. Então, respondendo a sua pergunta, seria nessa linha, tá, Jax? Perfeito. E você, Fábio, na Mutante, que aprendizados vocês tiveram nesse período? O que funcionou, o que não funcionou? Cara, eu acho que o que funcionou muito bem realmente foram as automações de forma humanizada. Então, a gente implantou, e o número, eu vou falar milhares, e milhares não é exagero, nos últimos 3 meses, milhares realmente de projetos de automação, ou numa URA, ou num agente virtual, ou num bot de texto. E muitos deles na parte financeira, na parte de possibilitar aos clientes dos nossos clientes fazer uma negociação através desses canais. E realmente o aumento de canais de bots de texto são exponenciais versus voz. A gente também tem sucesso em voz, concordo com o Marcelo que ligar de qualquer jeito, em qualquer momento, provavelmente é o que deu menos efeito e menos resultado e mais custo para as empresas, mas se você fizer uma chamada com inteligência, usando das informações que você tem do cliente, né, no momento correto, a gente também pode ter um bom retorno, mas sem dúvida, os canais de automação e fazendo isso de forma humanizada, humanizando um robô que seja de voz ou um robô que seja de texto, isso aproxima o cliente, você traz ele. Solange usou aí que tem tentado trazer o cliente para a proposta. A gente na Mutante aposta muito nisso, não de ser o normal que o mercado faz, tá aqui, você vem aqui, acessa essa landing page e divide sua dívida em X, ou você tem 10% de desconto. Não, a gente está usando que o cliente construa a sua proposta junto com a gente. Em alguns momentos eu gosto muito de usar uma frase que um chefe meu me ensinou, que quer pagar quanto? Então, poxa, realmente, você quer pagar quanto e a partir dali iniciar uma negociação e você usar, claro, de toda a estratégia e política que você tiver por trás para levar ele para uma melhor negociação e a gente, através da inteligência mutante, da fortaleza mutante de humanizar os agentes digitais, a gente tem feito muito isso nessa relação, seja por texto ou seja por voz. Perfeito. Marcelo Augusto, e para vocês no BV, quais foram os aprendizados? O que funcionou, o que não funcionou? Acho que os colegas dificultaram minha vida aqui, né? Tá difícil chover no molhado agora, mas eu acho que o principal aprendizado que fica para o mercado de cobrança, né, que acho que já era uma tendência, mas que se intensificou muito durante todos esses meses aí da crise, é que o processo massificado de cobrança não funciona mais, né? Não adianta mais você ter, como foi dito aqui, né, aquela régua de cobrança é aquela e vamos seguir e acabou. Você tem que ouvir o cliente, você tem que customizar as suas ofertas, as suas políticas e adequá-las à realidade do cliente. Então, acho que o que funcionou é isso, né? O que fica é a utilização de dados, a utilização da tecnologia, a utilização dos canais a serviço de customizar na maior intensidade possível o processo de cobrança é o que vai fazer a diferença daqui para frente. Acho que esse é o grande aprendizado, essa é a grande mudança que a gente leva aí desse processo, dessa crise toda. Podemos, então, entender que esse processo todo que estamos vivendo pode fazer com que a gente, em algum momento, ou seja, tendo como princípios a humanização, mais automação, o uso correto de canais digitais, tecnologias digitais que permitem entender o momento do cliente, tudo isso pode ajudar a resgatar um pouco dessa confiança que se perdeu na dinâmica do mercado, ou seja, o consumidor, claro, seguro, etc., né, medo do futuro, né? É possível que
toda essa tecnologia, essas novas estratégias, todo esse potencial inovador, pode realmente trazer mais, ou resgatar um pouco da confiança perdida no mercado? Vou começar com você mesmo, Marcelo Augusto. Eu acho que sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que o brasileiro por si é um povo de alta capacidade de adaptação, né? Eu acho que a gente conseguindo estar mais próximo, estar lado a lado com o cliente e conseguindo, de novo, atuar com flexibilidade, atuar com empatia, entendendo o momento de cada cliente, adaptando as suas ofertas à realidade do cliente. A gente fez aqui bastante de prorrogação de dívida, onde a gente dava o famoso fôlego. A gente também fez reestruturação de dívida, onde a gente alongava e reduzia a parcela, e a gente já tem isso voltando, né? Os vencimentos após esses movimentos voltando, e o que a gente vê são taxas de inadimplência bastante controladas. Enfim, eu acho que sim, acho que é um processo gradual, mas eu acredito que sim, a gente consegue retomar a confiança. Sim. Muito bom. Scarpa, você concorda? Conseguimos retomar a confiança com base em todo esse potencial inovador e uso de tecnologia, de data analytics? Sem dúvida, Jacques. Acho que essa é uma crise diferente das outras, né? Uma crise com origem de saúde pública, mas que ela tem um efeito muito forte em confiança, né? Em previsibilidade, e previsibilidade está muito linkado a crédito, né? Então, a hora que você cessa crédito por conta de imprevisibilidade, por conta de incerteza, você afeta a economia como um todo, né? Então, acho que nós aqui, como gestores, né, de crédito, de cobrança, de risco como um todo, a gente tem um papel fundamental, né? Então, nesse motor da economia. Então, o uso de inteligências artificiais, o uso de técnicas de estatística, de tecnologia, para a gente cada vez mais melhorar tanto a concessão de crédito quanto a inadimplência, para ter um portfólio saudável, ajuda esse motor de retomada da economia. Então, acho que a gente tem um papel fundamental nesse processo. Concordo, acho que é uma crise de confiança muito forte que a gente vem vivendo. Então, eu entendo esse papel transformador aí que as áreas de risco, amparadas em novas tecnologias, amparadas, né, em nova forma de concessão e de cobrança, tem daqui para frente. Então, concordo aí com o posicionamento do meu xará 100%. Perfeito. Fábio, você concorda com essa posição? Você enxerga que o papel das tecnologias no mercado de crédito e cobrança pode realmente nos ajudar a resgatar a confiança do consumidor e fazer com que o motor da economia ganhe um pouco dessa seiva tão importante que o movimente? Sim, cara, eu acredito que tudo que a gente comentou aqui durante nosso papo, e principalmente a parte que a gente falou de uso de inteligência, uso de automações, uso de ser mais digital, mas um digital sem agressividade, de forma que realmente colaborar com o consumidor brasileiro, eu acho que mostra para as empresas do Brasil poxa, se elas se posicionarem de uma forma a ajudar o consumidor brasileiro, elas vão ter retorno. Então, eu acho que esses meses, realmente, surpreendentemente, para mim, mostram realmente um bom trabalho feito pelas empresas, com o apoio do governo num item ou outro, e que eu acho que dá realmente a confiança para eles investirem ainda mais em tecnologia, a fim de ajudar o consumidor brasileiro. Eu estudei muito, eu cheguei na Mutante há 5 meses, para esse desafio de trazer, realmente, um dos desafios era realmente trazer, independente da pandemia, trazer o inadimplente para dentro dessa jornada de CX, e eu estudei muito um pouco do mercado, e, poxa, conheci aí uma ou outra pessoa, como escolas, fazendo trabalho realmente de educação financeira para o consumidor brasileiro, e isso na pandemia eu vi que cresceu muito, não só escolas, como empresas, tentando criar aí páginas, sites de ajuda a como o consumidor brasileiro pode se ajudar a realmente a controlar suas contas, vamos dizer assim, a pagar e ter um controle financeiro melhor, e eu acho que isso acaba ajudando toda a cadeia, né? Você acaba diminuindo as famosas rolagens que a gente falou que tem um risco de aumentar sem dúvida agora,
E eu acho que ainda vem mais inovação pela frente ainda. A gente na Mutante aqui tem discutido muito com o meu time, poxa, será que esses programas de fidelidade, de pontos, não podem ajudar a gente a criar um produto que ajude o consumidor brasileiro e os nossos clientes da Mutante? Então, eu acho que sem dúvida motiva realmente os gestores, tanto os gestores de crédito e cobrança, como os gestores os CEOs das companhias a realmente tirar essa cobrança de ser esse fim da linha, esse patinho feio, e trazer realmente para um contexto que ajude os resultados das empresas e ajude, sem dúvida, o Brasil aí a continuar firme nessa luta. Perfeito. Solange, sua opinião? Olha, eu concordo também aqui. Acho que nós, como empresas de crédito e cobrança, temos como um papel aqui nesse contexto. Acho que esse contexto da crise que nós estamos vivendo é uma crise sem precedentes, né? Então, acho que para que o consumidor retome a sua confiança, a gente vai precisar que toda a economia se movimente, né? E nós, como empresa de crédito e cobrança, temos parte do papel aqui, né? Acho que é um dos nossos papéis. Nosso papel entra muito na perspectiva da pessoa física. A gente fala que aqui na Recovery a gente tem um dos nossos propósitos transformar dívidas em recomeço, né? Então, como nesse momento a gente se posiciona, sim, temos uma dívida, mas a educação financeira, o ciclo de crédito, o momento do cliente, todo esse conjunto, né? E permitir que esse cliente esteja preparado para voltar para consumir de novo, né? Então, acho que tem sim um papel, a tecnologia é fundamental para isso, a inovação é fundamental para isso, né? Porque é além da dívida agora, é mais que isso, né? O que a gente precisa construir. Então, acho que tecnologia e inovação ficam fundamentais para que não seja a cobrança pela cobrança, né? É a cobrança pelo resgate do cliente como um todo. Então, acho que é esse valor que a gente quer levar. E pensando no caso aqui, especificamente da Recovery, que além de trabalhar com a pessoa física, nós trabalhamos com a pessoa jurídica na perspectiva de aquisição de carteiras, né? Também temos esse lado, esse papel aqui na compra de carteiras, no ampliar o crédito, de levar também liquidez para as empresas que eventualmente possam estar precisando nesse momento. Então, acho que a gente tem aqui na Recovery duas perspectivas nesse retomada de confiança, ou em acrescentar essa confiança, que é na pessoa física, ser mais que o crédito, e na pessoa jurídica também ser uma alternativa para liquidez, para serviços de cobrança, coisas que o setor também pode estar utilizando. Perfeito, estamos chegando aqui ao final do nosso painel, um painel muito rico de informações e aprendizados. Eu queria então passar a palavra para cada um dos nossos colegas que dessem sua mensagem final, para que possamos então concluir e dar sequência ao nosso evento, Seminário de Cobrança Digital, pela primeira vez, também em formato digital, força das circunstâncias que vivemos hoje em dia. Fábio, queria começar com você, sua mensagem final. Eu queria novamente agradecer, foi um prazer, papo ótimo aqui, acho que a gente ficaria ainda mais um tempo aqui trocando ideias e conversando. Para mim, agora na Mutante, foi um prazer aí poder dividir um pouco do como a gente está vendo e ajudando nossos clientes e ajudando, no final, o consumidor brasileiro. Então, a gente quer realmente fazer um futuro financeiro melhor aí para o consumidor brasileiro. A gente acredita que com tecnologia, com humanização, com inteligência, a gente pode muito ajudar os nossos clientes a ter uma reputação melhor, uma recuperação melhor, mas ajudar, no final, o consumidor brasileiro a estar apto aí realmente a fazer compras e a movimentar, a mover a nossa economia do país. Obrigado, gente. Perfeito, Fábio. Marcelo Augusto, por gentileza, sua mensagem final. Bom, inicialmente também quero agradecer aí o convite pela participação, realmente foi um papo muito gostoso, daria para a gente ficar mais uma hora aqui debatendo, acho que é legal ver que todo mundo tá de alguma forma caminhando no mesmo sentido, né? Acho que como mensagem final aqui fica que a cobrança é sim um momento fundamental na jornada do cliente. Temos sim a responsabilidade de resgatar esse cliente para o mercado consumidor, de resgatar a confiança, de ajudar a economia a superar esse momento, e acho que todos falaram aqui um pouco de diversas iniciativas que vão nesse caminho. Então, embora seja ainda assim, como eu disse antes, um cenário bastante desafiador que a gente espera para o segundo semestre, eu também tenho confiança de que a gente vai superar isso e vai passar dessa crise aí com grandes aprendizados, com um mercado de cobrança, né, um processo de cobrança muito melhor do que era no pré-crise.
Então, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado aí aos colegas que participaram aí desse debate e parabéns pelo evento. Muito bom, muito bom. Solange, por gentileza, sua mensagem final. Jacques, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento com os colegas, né? Acho que foi super proveitoso para mim, espero que tenha sido proveitoso para todos, né? E acho que, assim, minha mensagem final é que os cenários de crise, momentos de crise, nos impulsionam a mudar, né? Nos impulsionam a nos transformar. Eu acho que a gente está vivendo esse momento, né? E para o crédito e para a cobrança, a gente tem a oportunidade de sair diferente, com mais inovação, sair do outro lado dessa crise melhor, sob o ponto de vista de empresa, sob o ponto de vista de negócio e sob o ponto de vista da relação com os nossos clientes no geral, né? Então, eu também vejo como um contexto bastante positivo, porque nós, no final da conta, o consumidor tende a ganhar com isso, né? A gente vai certamente ter soluções mais adequadas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, que traga valor no final, né? O cliente possa olhar para os nossos negócios e ver um valor adicional. Perfeito. Scarpa, por favor, sua mensagem final. Queria agradecer ao Fábio, Marcelo, Solange pela conversa, Jacques pela mediação, muito bom participar do evento, obrigado pelo convite. Acho que o que foi falado aqui, acho que a gente vai sair mais forte dessa crise, como pessoas, como empresas, como relação com o cliente. Então, acho que é muito animador ver tudo que está sendo feito, né, quando a gente tem esses bate-bolas, que as empresas também estão indo na mesma linha do que a gente. Então, reforço a importância e a responsabilidade que o nosso setor tem na retomada da economia, que impacta empregos, que impacta em geração de renda. Então, enfim, gostaria de agradecer novamente aí a oportunidade. Foi um bate-papo muito rico, muito prazeroso. Obrigado a todos. Muito bom, agradeço aos dois colegas, aos dois Marcelos, ao Fábio, a Solange, pela brilhante participação aqui no nosso painel. Realmente tivemos grandes aprendizados hoje, e é importante perceber como, empresas estão predispostas, sim, a aprender continuamente, e utilizam os dados para poder fazer com que incorporem ensinamentos que possam ser devolvidos para o cliente na forma de produtos, de estratégias, de tecnologias, de formas que minimizem hoje a sua insegurança diante de um momento tão caótico, né, que chegou a ser caótico como o que vivemos. Fundamentalmente, o que podemos trazer e compartilhar aqui com a nossa audiência é que o aprendizado número 1 sempre vem do cliente. E quando a empresa emprega seus esforços, tecnologias, processos, métodos, para incorporar essas expectativas do cliente e fazer com que isto se transforme em ofertas, em estratégias, em formas de entendimento de seu momento, o mercado sai ganhando. Espero que todos aqui tenham aproveitado bastante o nosso painel, agradeço novamente aos nossos colegas aqui e vamos dar continuidade ao nosso seminário de cobrança digital. Muito obrigado e boa tarde.